Olá, seja bem-vindo ao 7º episódio de nossas reflexões sobre Jesus e o Decálogo. Nós vamos olhar neste episódio para o 7º mandamento. E o 7º mandamento diz: não adulterarás. A palavra-chave para compreender o 7º mandamento é lealdade. Adulterar, no seu sentido mais amplo, significa mudar o teor original de algo. E quando nós lemos não adulterarás, nós entendemos que existe um âmbito limitante aí, que diz respeito às questões da área sexual da vida humana. E quando vemos a proibição de adulterar, a pergunta que devemos fazer é: qual é o teor original que Moisés está dizendo que não deve ser alterado ou adulterado? Então, quando se diz respeito a isto, nós entendemos que existem relações sexuais lícitas e existem relações sexuais ilícitas. Na Septuaginta, a palavra usada indica exatamente que não se deve praticar relações sexuais ilícitas. Então, o que torna lícito ou ilícito uma relação sexual? Se nós olharmos para a Torá especificamente, em todos os desdobramentos deste mandamento, e olharmos também a continuidade através dos livros históricos, também nos livros poéticos, principalmente os sapienciais, e os proféticos, ou seja, olhar o contexto do Antigo Testamento, nós podemos identificar ali alguns fatores que nos ajudam a identificar o que é uma relação sexual lícita e o que é uma relação sexual ilícita. Quero enumerar 6 fatores. O primeiro fator é o fator personificação. Significa que uma relação sexual lícita é aquela onde não existe objetização, ou seja, aqueles que participam da relação são considerados ali pessoas, não um objeto. Elas estão naquela relação de uma maneira livre, espontânea, não obrigada e, consequentemente, tratada como pessoa, não como um objeto. O segundo fator é o fator integralidade, ou seja, a relação envolve corpo, alma e espírito, não somente uma relação corporal, mas existe ali então uma participação do ser como um todo, de maneira livre, espontânea e sem constrangimento. O fator integridade, ou seja, o relacionamento sexual faz parte de um todo maior. Esse todo maior é o relacionamento conjugal, de natureza vital e exclusiva. Também o fator mutualidade, onde aqueles que participam do relacionamento estão ali se dando e recebendo ao mesmo tempo, sendo agente e paciente simultaneamente. O fator altruísmo, ou seja, é uma relação onde ambos buscam o máximo prazer para o outro. E o fator complementação, ou seja, é uma relação entre sexos opostos, onde 2 inteiros formem um inteiro. E deixarão então de ser 2, tornar-se-ão uma só carne. Observado pelo bispo Robinson que 2 metades não formam um inteiro. Desta forma, então, a modalidade de relacionamento sexual considerada lícita na Torá pressupõe, então, que haja um homem, uma mulher, numa relação única, vital, singular, que envolva um compromisso de vida. Consequentemente, nós podemos concluir pela Torá que a relação sexual lícita é a relação conjugal dentro de um ambiente de respeito mútuo, de participação de ambos. Por isso, então, que Moisés diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera.
Ele terá relações sexuais lícitas unicamente com sua esposa, nunca com a esposa de seu próximo. O adultério já era visto como uma forma de transgressão da lei muito antes de Moisés. Já no Código de Hammurabi havia algumas restrições, principalmente em relação a incesto, em relação a relações sexuais com animais e coisas dessa natureza. Aristóteles, que tinha uma abordagem ética teleológica, que sempre buscava justificar a norma a partir do resultado produzido, ele mesmo diz que não há justificativa para o adultério, entendendo que o adultério sempre será visto ou deve ser visto como uma transgressão da lei, um vício a ser combatido. Quando Moisés descreve as situações em que o adultério acontece, ele expande para toda e qualquer modalidade que não esteja dentro dos padrões de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, num relacionamento vital de compromisso, de aliança que um homem e uma mulher celebram entre si. Nós vemos alguns exemplos de adultério no Antigo Testamento. Por exemplo, o mais conhecido é o adultério de Davi, que ele então comete adultério com a esposa de Urias. E o que nós vemos no relato é que Deus o perdoa através de Samuel. Porém, o castigo de Deus sobre a família de Davi foi severo. Primeiramente morreu a criança, depois uma das filhas de Davi foi abusada sexualmente por um meio-irmão, o outro irmão mata o abusador, aquele que mata o abusador se levanta contra o pai e consequentemente há uma revolta que resulta na morte do próprio Absalão. Então os resultados decorrentes do pecado de Davi indicam a gravidade daquilo que ele fez, porque Davi associou não somente o adultério, mas também o homicídio. O sábio, em Provérbios capítulo 5, dos versos 1 a 11, chama a atenção do seu filho para que ele evite a mulher adúltera. E ele diz que, embora os lábios da mulher adúltera destilem favos de mel, os seus passos conduzem ao inferno, os seus pés descem à morte. E ele diz então que se o filho quer viver bem e não quer que todo o seu trabalho se perca, ele deve evitar o caminho da mulher adúltera. Chamando a atenção assim para o fato de que, se o seu filho se deixar levar pela mulher adúltera, sua vida será toda ela destruída. Provérbios 6, 32 e 33 diz assim: o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Nos dias de Malaquias, o profeta, o povo de Jerusalém estava reclamando com ele e reclamando a Deus, dizendo: nós cobrimos o altar de lágrimas e gemidos, e Deus, o que ele faz? Nada. Porque o Senhor se silencia a nosso respeito, era a pergunta deles. E a resposta que Deus dá é esta: o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Deus buscava uma descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Malaquias 2, 13 a 15. Desde o começo, então, da revelação da palavra de Deus, até o fechamento do Antigo Testamento, há uma coerência em relação a esta postura de Deus de proibir o adultério, de ser um incentivador da lealdade. Uma vez que um homem e uma mulher se comprometam a viver e ser um do outro, que isso seja por toda a sua vida. Quando Jesus fala sobre o sétimo mandamento, ele chama a atenção dos seus ouvintes
para o fato de que, mais do que a questão da prática do adultério em si, devemos dar atenção àquilo que se passa no coração. É do coração dos homens que procedem os adultérios. E por isso Jesus disse, olha, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já em seu coração adulterou com ela. De maneira que ele foca na intenção. No mesmo que ele fez em relação ao 6º mandamento, ele faz em relação ao 7º, dizendo, mais do que atos em si, o cristão tem que olhar para o coração, colocar diante de Deus a sua situação e sondar e permitir que o Espírito Santo sonde e o livre das intenções malignas, de intenções de deslealdades e de intenções de impurezas, de sexo ilícito. Por isso ele diz que nós devemos tomar cuidado em relação a isso e sermos radicais. Se o nosso olho, ele nos faz tropeçar, devemos ser radicais e arrancá-lo. Figuradamente, ele está dizendo que devemos tomar uma atitude muito severa em relação a isso. Há 2 casos que ilustram bem a maneira como Jesus entende a questão do 7º mandamento. O primeiro está em João capítulo 8. Os fariseus levam para ele uma mulher que foi flagrada em adultério. E é interessante que ali existe um ardil, porque eles levam a mulher e não levam o homem. No entanto, quando eles levam aquela mulher e dizem, mestre, Moisés disse que tais mulheres devem ser apedrejadas, Jesus começa a escrever no chão. E eles, na medida em que aguardam o que Jesus tem a dizer, eles vão saindo, decepcionados. Não sabemos o que Jesus escreveu no chão, mas certamente Jesus, com aquela atitude, estava dando a eles um tempo para pensar no que eles estavam fazendo. E eles estavam ali agindo de maneira hipócrita, machista. E Jesus não podia apedrejar aquela mulher porque ele não foi testemunha do seu pecado. No entanto, o pecado era contra ele e ele perdoa aquela mulher adúltera. Em momento algum ele nega que ela seja uma adúltera, mas o fato de ela ter sido levada ali e diante daquela situação, Jesus a perdoa. Há perdão para os adúlteros. E Jesus perdoa quem estiver numa situação como esta e estiver desejoso de obter perdão. Uma outra situação que nos mostra como Jesus pensava é a situação da parábola dos 2 devedores. Jesus é convidado por um fariseu chamado Simão. O texto está em Lucas, capítulo 7, dos versos 36 a 50. E quando estava lá no banquete com Simão, uma mulher pecadora, entende-se adúltera, ela vem por trás e ela chora aos pés de Jesus e ela seca os seus pés com os seus cabelos. Simão julga aquela mulher. Mas Jesus propõe a ele uma parábola onde 2 devedores devem valores diferentes, um muito, outro bem menos. E Jesus pergunta para Simão, se o credor perdoar aos 2, qual amará mais esse credor? Então Simão diz, com certeza o que ele perdoou mais. E Jesus chama a atenção dele para aquela mulher dizendo, veja essa mulher. Ela é a que deve mais, no entanto, ela recebeu perdão e está chorando aos meus pés. Há intérpretes que acreditam que esta mulher que unge os pés de Jesus na casa de Simão seja a mesma que Jesus perdoou lá em João capítulo 8. Talvez não. O fato é que esta mulher estava arrependida. E estando arrependida, ela recebe do próprio Jesus o perdão. Então, o Evangelho é a mensagem do perdão. E a mensagem do perdão a todo e qualquer tipo de pecado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que tanto Jesus como também Paulo e os demais apóstolos, eles não colocam o adultério como o pecado dos pecados, como se todos os pecados fossem inferiores e o pecado do adultério fosse o mais grave de todos. Pelo contrário, eles aparecem em listas onde aparece a glutonaria, a bebedice, a desonestidade, onde aparece as pessoas que promovem porfias, inimizades e coisas dessa natureza. O que nós entendemos é que diante dos olhos de Deus, toda transgressão é transgressão.
e para todas elas existe perdão. Jesus é aquele que perdoa aqueles que transgridem o mandamento de Deus. Então, olhando nessa perspectiva, nós vemos que Jesus, ao invés de ficar maximizando essas questões, ele lida de uma maneira tão livre e externa seu desejo de perdoar qualquer pessoa que tenha cometido qualquer tipo de pecado. Assim, nós precisamos entender que o perdão de Deus é exatamente para livrar-nos dos pecados. E quando somos perdoados, somos incentivados a viver em santidade. Que assim Deus ilumine o seu entendimento e você compreenda melhor o que envolve estes mandamentos da palavra de Deus. Que Deus assim o abençoe em nome de Jesus.